Nós vamos continuar ministrando sobre princípios de batalha espiritual. Essa é a segunda mensagem. E é também o segundo princípio. E o segundo princípio é: reconheça que a nossa batalha não é contra carne e sangue. O primeiro princípio foi: reconheça que a oração é uma batalha. E agora reconheça que a nossa batalha não é contra carne e sangue, baseado em Efésios 6:12, que leremos no momento oportuno. Para que nós possamos vencer essa batalha, nós precisamos, de acordo com o texto, no verso 10 de Efésios 6, ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Por não ser uma batalha no nível físico, carne contra carne, gente contra gente, pessoa contra pessoa, ela é uma batalha espiritual. Então nós precisamos, sobretudo, do poder de Deus. Eu diria que para tudo na vida que eu e você fazemos, nós precisamos de graça. Aqui nós acabamos de cantar. Graça é um favor que nós recebemos de Deus sem merecer. E na batalha que enfrentamos todos os dias, nós precisamos ser fortalecidos, não apenas fisicamente, mas sobretudo espiritualmente, e revestidos de poder. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não é sem razão que Jesus afirmou, quando ele falou, que está registrado no Evangelho de João, capítulo 15, onde ele diz que ele era a videira verdadeira e o seu pai era o agricultor. Lá no verso 5, a segunda parte, ele diz: porque sem mim vocês não podem fazer nada. As pessoas podem fazer muitas coisas, como fazem aqueles que não conhecem a Deus, estão no mundo, vivem no mundo, empreendem coisas, realizam N outras, mas no mundo espiritual, tudo que não é feito no Senhor pode até causar impressão, pode ser algo que pode agradar aos olhos, mas se não for no Senhor, não vai ter nenhuma validade, não vai ter nenhum efeito espiritual e não alcançará os propósitos de Deus. Eu conheci uma pessoa, há muitos anos atrás, que tinha um poder de falar que me impressionava. E essa pessoa chegou a congregar-se no meio do povo de Deus e a ministrar, e impressionava bastante. Mas Deus mostrou com clareza para mim e para quem quis ver que tudo não passava de eloquência, de capacidade humana de persuadir, de envolver. E essas coisas não duram para sempre e não permanecem e não causam o que poderia, se feitas em Deus, causar. Por isso que Jesus disse: em mim vocês não podem fazer nada. O que é meu depende de mim. É preciso que vocês estejam em mim e eu em vocês, porque sem mim vocês não podem fazer nada.
Por isso mesmo, para vencermos essa batalha, nós precisamos usar toda a armadura de Deus para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. O texto diz: vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quem está na multimídia vai ver que lá tem só um slide, mas eu preparei mais um e eu coloquei no que eu trouxe, no pendrive que eu trouxe. Então vamos agora ao primeiro na ordem que está lá. Esse slide ele mostra Vamos para o primeiro slide aí, por favor. Bom, quando aparecer aí, vocês me falam. O texto fala de uma... Bom, aqui temos uma armadura de um soldado romano. Não é como a segunda, que vocês vão ver daqui a pouco, mas ela tem aquilo que nós podemos identificar como uma armadura de um soldado romano. A outra, que nós vamos ver daqui a pouco, ela é mais fechada, mas eu penso que essa aí dá bem mais agilidade a um soldado para ele se movimentar. Mas aí nós temos tudo, não vamos ver detalhes agora, porque ainda não é hora. Mas o que seria a armadura de Deus? A figura é de uma batalha. Quando se pensa numa batalha, se pensa num soldado, e naquela época era muito importante que ele estivesse devidamente vestido com uma armadura. A luta era com espadas, com muitas vezes machados. O propósito era realmente atingir e dilacerar a pessoa, o inimigo, atravessá-lo com uma espada e matá-lo. E hoje não é diferente a guerra, mas as armas são diferentes e normalmente as estratégias são bem diferentes daquele período. Mas a figura que foi usada aqui pelo apóstolo Paulo foi pensando num contexto daquela época, e nós vamos ver como isso nos ajuda a entender determinadas coisas. A armadura de Deus aqui não fala de coisas físicas, mas está falando de princípios de Deus. Aquilo que a sua palavra diz, princípios, mandamentos que nós encontramos na palavra, que nos capacitam para enfrentar uma guerra, na qual o inimigo usa recursos humanos. E se nós usarmos os recursos humanos, nós vamos fazer o jogo do inimigo. Porque o propósito dele é que usemos as nossas armas. Mas o que o texto está dizendo é que eu e você devemos usar as armas de Deus, e não as minhas, não as suas, mas as armas de Deus. E aqui a figura é de uma armadura. O soldado romano tinha que se vestir de maneira adequada para enfrentar essa guerra. E ele está nos chamando, através dessa figura, a usar não essa armadura que foi mostrada aí, mas uma armadura que consiste em princípios que Deus estabeleceu e que eu e você, como cristãos, devemos ter e usar para podermos vencer essa batalha. Quando pensamos em armadura de Deus, o texto diz para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O inimigo arma o tempo todo. E ele cutuca a mim e a você com vara curta, para que eu reaja na carne e eu tenha atitudes que são minhas e não são necessariamente aquelas que o Espírito de Deus me capacita e você
se nós nos valermos destes recursos. Efésios 4, 26 e 27, que nós já examinamos aqui anteriormente, diz assim, falando da nova vida e que devemos viver, nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem. Então, lá no verso 26 e 27 do capítulo 4, diz assim, fiquem irados e não pequem. Parece quase que como ficar irado e não pecar. A nossa natureza é fazer com que a nossa ira se volte contra pessoas. E por isso ficamos muitas vezes com raiva de pessoas e passamos a tratá-las de maneira como a carne gosta, né? Então o texto diz, fiquem irados e não pequem. Esse é o que ele colocou. E, em segundo lugar, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. É porque se você permanecer irado, a sua tendência vai ser guardar rancor, guardar ressentimento contra alguém. E se você fizer isso, você está abrindo as portas para que o diabo deite e role. Por isso que o texto diz também, nem deem lugar ao diabo. Se uma questão que envolveu o meu relacionamento com alguém durante o dia, quando chegar à noite eu ainda estou com ressentimento, estou magoado, eu guardei aquilo vai ser armazenado, aquilo vai ser plantado e no momento que brotar vai explodir em raiva, em palavras, em ações e atitudes que vão ferir a outra pessoa, porque é isso que eu tenho no coração, é isso que a minha carne pede para fazer. Então, nós temos que ter cuidado, porque isso é uma cilada. O inimigo, eu repito, cutuca a gente o tempo todo, muitas vezes usando pessoas que estão fragilizadas, pessoas que são facilmente vulneráveis à ação do inimigo. Ele usa quem der espaço para ele, e ele usa aquela pessoa para afetar a outra que ele quer atingir. Por isso também que 1 Pedro 5,8 diz assim, sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Ele está à cata de uma brechinha para que ele possa colocar a sua cunha e fazer o que ele gosta de fazer. Porque ele vem para roubar, matar e destruir. Muito bem. Então, primeiro, nós precisamos reconhecer que não lutamos contra seres humanos, mas contra principados e potestades espirituais do mal. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por que essa luta? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, ou contra o sangue e a carne, mas contra principados e potestades. Gênesis 3,15 nos dá a luz sobre isso. Depois que o homem pecou, o Senhor disse para a serpente, naturalmente a serpente é uma figura de Satanás, e a Bíblia é muito clara nisto, quando fala do diabo, lá em Apocalipse, cita o texto cita o que aconteceu lá no Gênesis, mas Gênesis 3,15 diz assim, porém inimizade entre você e a mulher. Deus está falando com a serpente, que ali na história é uma figura de Satanás. Porém inimizade entre você e a mulher. E a mulher aqui é uma figura da raça humana. Então, depois do pecado, Deus estabeleceu que haveria inimizade entre
Satanás e toda a raça humana. Então, essa seria a consequência da entrada do pecado. Quando o primeiro casal deu espaço para ouvir outra voz que não a de Deus, ele abriu esse espaço e Deus, bom, já que se você fez isso, você agora vai ter como inimigo. Satanás vai ter como inimigo o homem, o ser humano e vice-versa. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre você e a raça humana. E ele diz, entre a sua descendência, e quem é a sua descendência aqui? Ele está falando com o diabo. Então, a descendência são os filhos do diabo. Jesus se refere aos filhos do diabo, a todos aqueles que não são filhos de Deus. E quem são os filhos do diabo? São todos que não são filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? São aqueles que creem em Jesus e o recebem em seu coração pela fé como Salvador e Senhor. Jesus disse, vocês têm, falando aos judeus, que diziam ter crido nele, mas depois, pela conversa que aconteceu depois, foi fácil identificar que eles não permaneceram crendo em Jesus. E Jesus disse, olha, vocês têm como pai o diabo. Ele foi homicida desde o princípio. E jamais se firmou na verdade. Quando ele fala, a mentira fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Mas, então, o texto diz lá em Gênesis 3,15, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, todos os filhos do diabo, os que estão debaixo do poder dele, e o descendente dela, que é Jesus, que aqui está no singular. Não estou a fim de explicar esse texto agora, mas o livro de Apocalipse nos faz saber que o diabo desceu à terra para perseguir aqueles que são de Jesus. E quando ele se tornou, o inimigo se tornou inimigo os filhos a descendência da serpente, os filhos do diabo, assim chamados, eles se voltam totalmente contra os que são de Jesus e seguem a Jesus. Deus mostrou, nós vimos na semana passada, ao profeta Zacarias que Satanás estava à direita do sumo sacerdote, Josué, para o acusar. Zacarias 3,1, Deus me mostrou o sumo sacerdote. Mostrou para quem? Para Zacarias, que era profeta. Deus me mostrou, ele teve uma visão, o sumo sacerdote que estava diante do anjo do Senhor, o anjo que representava o Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué para o acusar. Isso significa que Deus pode estar com uma pessoa, pode estar ali, e o inimigo vem para acusar. O texto diz, para o acusar. Nós vimos também na semana passada que Deus permitiu que Daniel tivesse conhecimento de uma batalha espiritual que ocorre nas regiões celestiais, não visível aos olhos humanos. E, basicamente, é o único lugar na Bíblia onde nós temos uma descrição dessa batalha. Aliás, o livro do profeta Daniel traz esse tipo de entendimento. E lá no capítulo 10, no versículo 12 e 13, nós vemos assim, então ele me disse, não tenha medo, Daniel. Quem está falando aqui é Gabriel, o anjo Gabriel. Não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença de Deus. Daniel teve uma visão e quis entender o significado daquilo. E pediu direção de Deus, pediu entendimento. Então ele continuou dizendo, foi por causa dessas suas palavras, ou seja, das suas orações, que eu vim.
Mas o príncipe do reino da Pérsia, aqui são dominadores do mal, que nós ficamos sabendo que existem principados e potestades que reinam neste mundo. São potestades do mal que têm o domínio sobre cidades, sobre reinos. E aqui fala, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Resistiu como? Lá nas regiões celestiais, não é no céu, é essa região que fica acima da nossa cabeça e que a gente não vê. Se você me perguntar onde é, eu nunca vi nenhuma descrição, só diz que é nessas regiões e todos entendem que é uma região entre a terra e o céu. Eu não sei precisar e nunca saberei, a menos que Deus um dia me revele. Eu não vejo por que ele faria isso também, porque não. Eu só preciso crer no que a palavra de Deus diz, né? Daniel 10, 21 diz assim, ele diz lá, continuando a falar com Daniel, e na minha luta contra eles, não há ninguém que esteja ao meu lado a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Aqui fala do arcanjo Miguel. Miguel é citado como alguém que está acima do anjo Gabriel. E ele fala que ele é o príncipe de vocês, é o príncipe de Israel. É um poder que Deus estabeleceu para guardar o seu povo, que ele escolheu, e lutava as guerras que o povo travava quando orava, né? E essas guerras são guerras espirituais. Então, essa luta foi travada nas regiões celestiais, enquanto Daniel se prostrou diante de Deus e pediu a Deus algo que Deus mandou, mas mostra a oposição celestial nas regiões celestes das forças do mal que reinam neste mundo tenebroso e que se opõem às coisas de Deus. Você vai dizer, poxa, mas será que esses poderes são maiores? Não são maiores. Mas por que Deus permite? Para que a gente ore, para que a gente busque, para que a gente dependa dele. Não cabe a mim e a você querer entender por que Deus fez assim. Se fosse assim, a gente ia discutir por que Deus permitiu que o diabo exista. Ele podia tirar e acabar, mas faz parte do propósito dele. Né? Então, está aí, eu sempre crio no diabo como um guarda que está ali para multar você toda transgressão, porque ele só sabe apontar os seus defeitos. Ele encontra defeito em tudo que você faz, e ele está ali, ele quer te acusar, ele quer te julgar para baixo, e para você permanecer firme, você tem que depender de Deus, buscar a Deus e ler a palavra e se alimentar dela. Bom, é por isso, então, que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Em segundo lugar, precisamos usar toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau e, depois de termos vencido tudo, permanecer inabaláveis. É isso que diz o Efésios 6:13. Então, aqui fala na armadura de Deus. Então, fala de um revestimento especial de Deus para que possamos vencer essa batalha. Olha, eu e você não podemos lutar contra o diabo, não. A Bíblia manda que eu resista a ele, mas com as armas de Deus, com o poder de Deus. O poder dele está limitado à minha obediência à palavra de Deus e o meu relacionamento com Deus. Ele não pode agir quando eu faço aquilo que Deus manda eu fazer. Ele só pode agir com a permissão de Deus. E
Ele já tem permissão quando existe brecha, quando existe espaço. E ele sabe aproveitar isso. Então, para mim, ele é como se fosse um guarda. Um guarda que está ali para regular a vida de quem não dá ouvidos a Deus e a sua vontade, ele está ali para acusar. Aqueles que são dele já estão nas mãos dele, e ele está apoiando eles em tudo que eles fazem, batendo palma para eles, incentivando-os a fazer tudo aquilo que não é da vontade de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 10, lá nos versos 3 e 4, ele diz assim: porque embora andemos na carne, o que ele quer dizer aqui nesse lugar, andar na carne aqui não é dar lugar à carne. Embora a gente tenha um corpo humano, como todo mundo tem, ele diz, não lutamos segundo a carne. Ou seja, eu, mesmo sendo humano, eu não uso os recursos humanos. Porque as armas da nossa luta não são carnais, ele diz, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos fortalezas e raciocínios falaciosos, raciocínios enganadores. Então, eu creio que o apóstolo Paulo está se referindo aqui aos recursos que Deus deu, que um é a palavra de Deus e outro a oração. Embora ele não cite aqui, ele diz que porque as armas da nossa luta não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fortalezas são redutos que o inimigo consegue construir na mente de quem dá espaço para ele, através do pecado. E se a pessoa realmente quiser sair dessa situação, ela sai. Se não, ela se conforma e o diabo deita e rola ali. Mas não é o nosso assunto hoje, não. Então, nós precisamos de toda a armadura de Deus. Terceiro, precisamos ficar firmes, cingindo-nos com a verdade e vestindo-nos da couraça de Deus, da couraça da justiça. Então, nós vamos ver ali o primeiro slide, aliás, agora o segundo, né? E ele descreve a armadura com todas as... Não, a outra, a próxima. Aí. Ele cita agora, aqui, cingindo-vos, fiquem firmes, portanto, fiquem firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Então, aqui ele fala o cinto da verdade, aqui algumas versões dizem o cinto da verdade, cingindo-vos. Cingir que significa apertar, é algo que cinge, é algo que aperta e é que mantém essa armadura no seu devido lugar. Sem o cinto, a armadura fica assim meio balançando. Então, o cinto da verdade. Então, nós temos que usar esse cinto. Ele fala em cingir. A palavra cinto não é usada no original, mas só pode ser cingido, apertado com algo que já está pressuposto que é o cinto. Por isso, algumas versões traduzem como cinto. Então, fala o cinto da verdade. Vamos ver o que é o cinto da verdade. Pode deixar aí. Não precisa tirar daí por enquanto, não. Então, o verbo cingir é pôr ou usar ao redor de uma parte do corpo, envolver, cobrir. Cinto da verdade. Quem é a verdade? A verdade, primeiro, é Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é a verdade. O que ele diz é a verdade. Ele veio em verdade e ele é a verdade. Ele é aquele que criou todas as coisas, por meio de quem todas foram feitas.
foram feitas por ele e para eles, né? Então, ele é a verdade. Mas verdade também é a palavra de Deus. E João 17:17, Jesus disse: a tua palavra é a verdade. E ele veio falando a palavra de Deus. Ele disse que as palavras não eram dele. Ele está se referindo a ele como ser humano, quando ele esteve aqui como homem. Mas ele falava as palavras de Deus. E a palavra de Jesus e a palavra de Deus são uma e a mesma coisa. Então ele diz: a tua palavra é a verdade. Por isso Jesus disse também aos judeus que inicialmente haviam crido nele: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. E falou da necessidade deles permanecerem na palavra para que eles fossem realmente seus discípulos. Ou seja, discípulos de Jesus são os que permanecem em Jesus e permanecem crendo nele e crendo na sua palavra. E à medida em que nós conhecemos mais da palavra de Deus, nós somos libertos. É a palavra que liberta. Então, nós temos que usar o sim da verdade. E a verdade também é falar a verdade. Quem é da verdade, anda na verdade, vive a verdade e não é pessoa de duas caras. A mentira é característica do diabo. E se queremos andar com Deus, nós temos que andar em verdade. Mas ali também vocês podem ver a couraça da justiça. A couraça aqui protege o coração, são órgãos vitais, é um dos órgãos mais vitais, e se ele é atingido, a pessoa morre. Então, o soldado romano tinha uma couraça, para que a espada não atravessasse a espada do inimigo. O que é a couraça da justiça? São duas coisas. Primeiro, a couraça da justiça é a justiça que nós recebemos de Deus através de Jesus. A Bíblia diz que não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Todos se extraviaram, a uma se desviaram. Então é isso que diz a palavra de Deus. A nossa justiça é a justiça que nos é atribuída quando nós cremos em Jesus. Ele é o justo. E o justo morreu pelos pecadores, para que a justiça dele fosse atribuída a nós. Então, essa é a nossa justiça. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 3, 8 e 9. Não precisa tirar daqui por enquanto, não, viu? Continua com o slide aí. Ele fala da justiça que nos é atribuída pela fé em Jesus. Ele diz assim, Filipenses 3, 8 e 9. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. O que ele perdeu foi a justiça própria, abriu mão dela e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Então, não é a minha justiça, é a justiça de Deus. E a justiça de Deus é Jesus. Então, eu quando for na luta contra o inimigo, eu não posso chegar para ele e falar, eu sou. Não, você não é. Quem é Jesus. Você vai no nome dele. Você não vai lá fiado na sua justiça, que você vai ser derrotado imediatamente. Ele vai julgar na sua cara uma série de coisas que você já fez de errado. É por isso que nós oramos no nome de Jesus. É porque nós não podemos ir a Deus no nosso nome. Nós somos indignos, mas Jesus nos fez dignos. Então, ele nos deu o direito de usar o nome dele. É por isso também que 2 Coríntios 5, 21 diz, aquele que não conheceu o pecado, está se falando de Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Então, nessa luta você tem que confiar em Jesus, na sua obra redentora e no seu nome, né? Agora, também quem é de Jesus deve viver uma vida coerente com a justiça que lhe foi atribuída. Nós não recebemos a justiça dele para praticar a iniquidade. 1 de João 3,7 diz assim: filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele, se referindo a Jesus, é justo. Se nós andamos com ele, nós temos que andar como ele andou. Isso não significa perfeição. Para isso existe uma coisa que chama confissão. Quando eu erro, quando eu falho, não era o meu propósito, não era o que eu queria, mas aconteceu. Foi um acidente. Então eu tenho um recurso. Mas, fora isso, eu tenho que andar na linha. Eu tenho que buscar a justiça, fazer as coisas corretas. Isso depende de uma vida com Deus e da dependência dele. Então, são essas as armas que eu tenho que usar: o cinto da verdade e a couraça da justiça. Em quarto lugar, continua, não precisa tirar daí não. O texto diz assim, mostra que precisamos estar calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Vamos ver os pés ali, o que tem lá nos pés desse soldado aí. Calçados os pés, o texto diz, com a preparação do Evangelho da Paz. O que significa isso? O soldado romano precisava de uma bota, de um calçado que pudesse dar a ele firmeza em terrenos os mais variados, para que ele pudesse fazer a guerra que ele era chamado a fazer. Agora, o texto diz: tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. O Evangelho que nós anunciamos é o Evangelho de paz. Então, nós anunciamos a paz. Paz do homem com Deus, paz do homem com o homem, do ser humano com o ser humano. Se eu tenho paz com Deus, eu tenho paz também um com o outro. Nós devemos viver em paz. E quando anunciamos esse Evangelho, nós temos que anunciar paz. Paz com Deus, paz uns com os outros. E nós temos que promover a paz. Nós não vamos anunciar Jesus para brigar com as pessoas. Nós não vamos chegar e colocar o dedo: você vai para o inferno. Bom, você pode até dizer isso. É verdade? É. Mas você vai ganhar um inimigo que não vai querer ouvir nada que você vai falar. Então, lá no meio da conversa pode ser perguntar, você pode dizer bem claro: olha, a palavra de Deus diz que quem não crê em Jesus está condenado. Que condenação é essa? É o inferno. Inferno existe? Aí você coloca. Mas apontar o dedo e dizer: olha, você é assim, você é assado, isso nunca funcionou. Então nós devemos viver em paz, não devemos provocar uns aos outros, não devemos agredir as pessoas, falar mal das pessoas. Isso não vai trazer ninguém para Jesus. Tiago 3,18 diz assim: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça. O fruto da justiça é Jesus, e é uma vida que caracteriza a justiça que nós temos dele, para os que promovem a paz. Nosso propósito é promover a paz. É esse calçado que nós temos que usar, é esta arma que temos que usar, esse calçado que temos que usar. 1 de Pedro fala de como devemos fazer quando as pessoas falam mal da gente. 1 de Pedro 3,15 e 16 diz assim: pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração,
estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Por que você crê dessa maneira? O texto diz, mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês fiquem envergonhados, esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Então, que não seja por fazer coisa errada, mas por fazer o que é certo e em mansidão. Mansidão fala de uma pessoa serena, tranquila, na relação com outras pessoas. Em quinto lugar, nós precisamos segurar o escudo da fé e com ele apagar todos os dardos inflamados do maligno. É isso que diz o verso 16. E vamos lá para o escudo da fé. Cadê o escudo da fé? Bem, o escudo da fé está ali. Ó. Aqui então são os dardos inflamados do maligno. O propósito é atingir a pessoa, incendiar a pessoa e, através disso, dessas setas, ela seria colocada fora de combate. Dardos inflamados, na maioria das vezes, vêm de pensamentos que o inimigo joga na nossa mente. São acusações, são rejeições, são coisas que ele vê que você foi de alguma forma afetado, ferido, machucado, e ele traz 1000 pensamentos. É isso mesmo, você não é nada, você não está com nada, você é isso, você é assado, e com o propósito de julgar você para baixo. Se você está deprimido, você está fora de combate. Você tem desânimo, você tem apatia, você fica frio, você fica descrente. Esse é o papel dele. Ele quer tirar você do combate. É por isso também que eu gosto de Tiago 3,6, que ele fala da língua. Muitas vezes o diabo vai usar pessoas, né? Então, quase sempre ele faz isso. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, pode destruir uma vida e tirá-la definitivamente do combate. A pessoa pode desistir, pode desesperar, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Então, quem faz esse trabalho todo é o inferno, que fica atiçando e mandando essas setas incendiárias com o propósito de tirar qualquer um de nós aqui do combate. E aí ele vem, começa a julgar, está vendo fulano? Mas fulano faz isso e aquilo, e tudo isso para te desanimar, tudo isso para julgar você para baixo. Ele diz, fala em escudo da fé para você se defender dos dardos inflamados do maligno. A fé nos é dada quando nós entramos em contato com a verdade, que é a palavra de Deus. Romanos 10:17 dizia assim, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Se você ouve só o diabo na sua mente, através de pessoas, através de tudo que acontece com você, e você não lê a palavra, você deixa de alimentar a sua fé. E foi isso que aconteceu com Eva e Adão. Eva, principalmente. Inicialmente ela ouviu a palavra ela respondeu ao diabo com a palavra de Deus. Depois ela acreditou no que o diabo estava falando e ela não falou mais nada, simplesmente aceitou. Foi derrotada, consequentemente todos nós. Em sexto lugar, eu estou correndo aqui porque o tempo não é meu amigo aqui não. Em sexto lugar, precisamos usar também o capacete da salvação e a espada do Espírito.
Vamos lá para o... Cadê o capacete? Aqui o capacete, né? Capacete da salvação e a espada, cadê a espada do Espírito? Que é a palavra de Deus. O que é o capacete da salvação? É a certeza da salvação. 1 João 5, 11 a 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Não é para você pensar, é para você saber. Esse é o capacete que protege você de toda forma de acusação e tudo que procura tirar você do combate. Então é importante você usar o capacete da salvação, que é a certeza da salvação. Eu acho isso de fundamental importância. A Bíblia diz que foram escritos para eu e você termos certeza. Algumas denominações ensinam que você não pode ter certeza, mas a Bíblia diz que foi escrito para eu e você ter certeza. E depois fala na espada do Espírito. A espada do Espírito é a arma de ataque. Você só pode vencer o inimigo com a palavra de Deus. E se foi nas 3 ocasiões em que Jesus foi tentado, ele respondeu com a palavra de Deus. Embora o inimigo tenha usado até a palavra de Deus, distorcidamente, porque ele sabe como usar a palavra de Deus de forma distorcida. E é por isso que a gente precisa conhecer a verdade, e a verdade você conhece quando lê a palavra de Deus. Hebreus 4:2 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Quando você conhece a palavra de Deus, você sabe se o pensamento que veio de Deus ou não. Se ele veio do diabo ou se veio da sua carne. Então aqui diz, ela penetra a espada que é a palavra de Deus, a palavra de Deus é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Aquilo que é da minha mente e aquilo que é do Espírito de Deus. Aquilo que é da minha carne, juntas e medulas. E então eu tenho que saber o que está funcionando aqui. A minha carne é um pensamento meu ou veio do inimigo? Em 7º lugar, nós precisamos orar em todo o tempo, com todo tipo de oração e súplica. E para isso vigiarmos com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Ora em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Ele fala em ora em todo o tempo no Espírito. O que é orar no Espírito? Inicialmente, orar no Espírito é orar em línguas. 1 Coríntios 14, 15 diz, porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Quem ora em línguas não entende o que está dizendo. Você ora pela fé. Então ele pergunta, que farei então? Vou orar com o espírito, em línguas, mas também vou orar com a mente. Então eu posso pedir orar em línguas, mesmo sem entender, e posso orar com a mente. Ele diz, vou cantar com o espírito e vou cantar também com a mente. A gente ora de acordo com as necessidades que tem. E nada impede que você ore em línguas. Desde que você ore sem que as pessoas fiquem sabendo que você está orando em línguas. Bom, eu não vou entrar nisso não, porque senão vai entrar em outro assunto. Mas posso voltar a falar nisso aí em qualquer época que vocês quiserem.
Então, ele fala que nós devemos orar em todo o tempo no Espírito. Isso significa que todo lugar que você está, você pode estar orando em línguas. Você vai falando, você vai falar quietinho, mas não é para você ouvir como eu falei aqui, não. Você nunca me viu falar em línguas aqui, a não ser nos tempos aqui. Houve um tempo aqui que a gente falava em línguas aqui adoidado. Mas eu entendi que a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios 14, que não deve ser assim. Agora, se você quer falar, fale sem que as pessoas percebam. Então, você pode orar em todo tempo. Ninguém está sabendo o que você está dizendo. Você não precisa orar alto. Você pode fazer isso em todo tempo. Você não está nem sabendo. Você está trabalhando, pode estar orando em línguas. Bem, quantas horas são? 34, tem que terminar. Então, com todo tipo de oração e súplica, Filipenses 4:6 diz, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos a Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, o texto de Efésios fala, e para isso vigiem, fala com todo tipo de oração e súplica. E para isso vigiem toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu podia falar mais, mas eu dou uma revisada na próxima vez, para que nós não seguremos vocês aí além do que devem. Mas, para concluir, nós temos aí os princípios de batalha espirituais. Já vimos o primeiro, reconheça que a oração é uma batalha. Segundo, princípio, reconheça que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra coisas que nós não vemos. E nós temos que estar conscientes dessa batalha para que possamos vencer e sermos vitoriosos no dia mau.